Abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6 do livro de Apocalipse. Hoje a gente vai falar a respeito da abertura do primeiro selo. São 7 selos. Os primeiros 4 selos falam sobre o cavalo, que é o cavalo branco, que é o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Então hoje a gente vai falar desse primeiro selo que fala sobre o cavalo branco. No capítulo 6 de Apocalipse diz assim: vi quando o cordeiro, quem é o cordeiro? É Jesus. Vi que quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo fala do cavaleiro que veio montado sobre um cavalo branco e que ele trazia em sua mão um arco. Ele trazia um arco na mão. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu para vencer. Esse cavaleiro aqui não é Jesus. Ainda que venha sobre um cavalo branco, um arco na mão, não está se referindo ao Senhor Jesus. Esse cavaleiro aqui é o anticristo. Por que o cavalo branco? Por que ele vem sobre o cavalo branco? Porque ele vem com a aparência de que vai trazer o que para o mundo? A paz. Ele vem com uma aparência com que ele vai trazer a paz sobre o mundo. Veja que ele tem nas mãos um arco, mas não tem as flechas. Significa que ele não veio causar guerra, entre aspas, mas ele veio com um símbolo de paz. E, na verdade, lá na frente, a gente vai ver que ele não veio trazer paz nenhuma. Se você pegar o seu estudo aí, diz assim: o primeiro selo do Apocalipse representa a chegada do anticristo com uma falsa paz, simbolizada por um cavalo branco e a expansão da sua influência e poder sobre o mundo. É também interpretado como a ascensão do poder e a vitória do anticristo como um imitador de Cristo, que conquistará as nações com a sua falsa paz no período da grande tribulação, de acordo com algumas interpretações. Nós vamos para entender? Então, ele vai surgir no momento de grande tribulação. No momento que o mundo tiver de cabeça para baixo, guerra, um matando o outro, um destruindo o outro, ele vem com uma aparência de que vai trazer paz. E ele vai conseguir unir as nações. Ele vai conseguir unir as nações. Mas por um período. Por um período de tempo. Porque primeiro ele vai vir se mostrando como um cordeiro, né?
aquele que vem mansinho, que é amorzinho daqui, amorzinho dali, todo mundo vai achar ele o bonzinho. Mas, na verdade, por trás disso tudo, tem um objetivo que é finalizar, acabar com os cristãos. O cavalo branco diz assim: a abertura do primeiro selo revela um cavalo branco, montado por um cavaleiro com arco, que simboliza a falsa paz, e o poder militar que o anticristo exercerá. Que fique bem evidente que o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, e sim o anticristo. Então, você vê, se surgir no mundo aí, já sabe que não é Cristo. Primeiro, Jesus fala em Mateus 24, Mateus capítulo 24, no versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, você vê que Jesus, ele fala lá em Mateus de que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, muito cuidado com o que você anda ouvindo e vendo. Porque nem todas as pessoas que faz sinais, grandes maravilhas, quer dizer que ela é de Deus. Como que você vê isso? Como que a gente descobre isso? Atenta para isso. Que Cristo, ele vem para trazer a paz. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Então, nesse tempo, Jesus aqui, lá na época de Jesus, ele já alertava os discípulos que viriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Está entendendo? Então, ele fala lá, olha, vamos dizer aqui, ó, eis o Cristo aqui, eis o Cristo lá. Ele diz assim: não acrediteis. Ele veio trazer também o anticristo, uma suposta paz. Lá em 1 Tessalonicenses diz assim, 5,3. 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Vocês que são mães, a dor de parto não avisa quando vem. Não é verdade? Você sabe que está na época, está chegando, a criança vai nascer, você vai dar à luz, mas a dor de parto vem repentinamente. Ou seja, está lá aquela calmaria e de repente ela vem de surpresa. Então, o anticristo, ele vem com uma suposta paz, vai haver uma calmaria no mundo, não vai haver mais guerras, haverá paz, mas de repente ele vai se mostrar verdadeiramente quem ele é. Então, Tessalonicenses 5,3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O anticristo terá um discurso muito lindo, bonito, super relevante no momento em que o mundo está vivendo a situação dele, que é momento de tormento, momento de dor.
mas não haverá paz. Ou seja, ele procurará trazer paz, mas não haverá paz. Quando todo mundo estiver dizendo, oh, que maravilha, o governo anticristo, o mundo está em paz, é aí que vem o quê? A destruição. Em João 5,43, lá diz que ele vem com o espírito do poder do engano. Ele virá com o espírito do poder do engano. Diz assim, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ou seja, Jesus falava aqui que os judeus não reconheceram, não aceitaram Jesus. Mas eles vão aceitar o falso, o anticristo. Eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Eles não aceitaram Jesus. Mas quando o anticristo vier, eles vão acreditar, eles vão aceitar. Está entendendo? Então ele vem com uma suposta paz a tal ponto que vai enganar até os próprios eleitos. Está entendendo? E vai tentar enganar muitos que estão eleitos, ou seja, que está com a sua salvação garantida, será enganado. Muitos serão enganados. Pessoal, e não precisa muito longe não, já está acontecendo isso hoje. Quantos já viraram a cabeça? Não é? Quantos já desistiram da fé? Quantos já abandonaram as igrejas? Você convida uma pessoa hoje para vir para a igreja, ela não quer, ela rejeita o convite. Ela vai para todos os lugares, mas para a igreja ela nunca vem, ela nunca tem tempo. Ela sempre tem uma desculpa, é um parente, é um ente querido, é um filho, uma filha, é o pai, é a mãe, é o marido, é a esposa. Sempre tem alguma coisa que ela coloca entre ela e a igreja para ela não poder chegar à casa de Deus. E com isso, muitas pessoas que se acham cristãs evangélicas estão perdendo a sua fé e a sua salvação. Então, aqui Jesus está falando do anticristo, porque os judeus não creram nele, mas crerão no falso Messias, que é o anticristo. Agora, como saber que este cavaleiro do cavalo branco não é Jesus? Primeiro, olha as companhias que estão com ele. Junto com ele, quem vem? Primeiro vem o cavaleiro do cavalo branco. Vamos dizer assim, na figura de Jesus. Mas ele não é Jesus. Como saber que ele não é Jesus? Olha quem vem junto com ele. Qual o primeiro cavalo? Quem lembra? O branco. O segundo? Vermelho. Que é a guerra. Ele vem como se fosse trazer paz. Mas, na verdade, junto com essa paz, ele traz guerra. Aí vem o terceiro, que é o cavalo preto. Ou seja, que ele vem trazendo a fome. E o cavalo amarelo, que vem trazendo a morte. Então, o anticristo, primeiro ele vem, traz consigo o cavalo vermelho, representando a guerra, o cavalo preto, a fome, e o cavalo amarelo, a morte. Então, essa é a prova de que o primeiro que vem no cavalo branco não é Cristo. Não está entendendo, não? Jesus
ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, ou como dá o mundo. Então Jesus, quando ele vier, então ele vem trazer paz. Jesus não vem trazer sofrimento para as pessoas. Jesus vem trazer paz. O Jesus é a paz. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele é a paz. Então, quando o Senhor Jesus vier, que se você ler, a gente lê lá em Apocalipse 19, abre aí Apocalipse 19, você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. No Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, aí você vai ver que o primeiro cavaleiro não tem nada a ver com o segundo. O segundo cavalo branco realmente fala do Senhor. Já o primeiro cavalo fala do anticristo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E o seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lugar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito. Qual? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o cavalo branco que fala em Apocalipse 19 está falando do Senhor Jesus. O primeiro cavalo vem com arco, mas sem flecha. Ou seja, paz aparentemente. Jesus já vem e fala também que ele vem com uma coroa. Jesus vem com 7, com muita, como é que está escrito aqui? Diademas, né? Mas diz assim, deixa bem claro aqui. Deixa eu achar aqui onde eu parei. Não. Já li tudo já? Já, né? Na sua cabeça há muitos diademas. Já na cabeça do anticristo vem o quê? Uma coroa. Então já para ver a grande diferença. Jesus vem com uma espada afiada, que é a língua, a boca, que sai da sua boca. O anticristo vem com um arco sem flecha, sem as flechas. Então, isso já mostra que o primeiro cavaleiro branco é o anticristo. O segundo, em Apocalipse 19, fala do Senhor Jesus. O primeiro cavaleiro, o anticristo, vem com um arco sem flecha, simbolicamente trazendo paz, falsa paz. Já o segundo cavaleiro, Jesus, vem com uma espada afiada que sai da sua boca. Um outro ponto que diferencia os dois é que o anticristo vem com uma coroa. Já o Senhor Jesus vem com muitos
diademas. Então aí já mostra a grande diferença do primeiro cavaleiro, o anticristo, para o segundo cavaleiro, Jesus. Alguma dúvida? Então, quando vier, quando Jesus, o Cordeiro que é Jesus, abrir o primeiro selo, então ele vai dar, vamos dizer assim, autorização para que o primeiro cavalo ele entre. É Jesus quem autoriza ele. Porque é Jesus que abre os selos. Então, esses cavaleiros, o anticristo, vem com autorização de Jesus, porque ele abriu o selo. É ele que abre o selo. Mas ele vem para causar tribulação sobre aqueles que fazem parte do próprio anticristo. Então haverá, imagine você, às vezes você vai falar assim, mas não já abriu o primeiro selo? Não. O que nós estamos vivendo são rumores de guerra, princípios das dores. Tudo isso está acontecendo no mundo hoje são princípios das dores. Ainda não é a dor. Imagine, se o princípio já existe tudo isso, imagine quando vier as dores. Por isso que nós temos que todos os dias nos policiar. Olhar para a nossa vida espiritual, olhar para nós, a nossa condição do nosso relacionamento com quem? Com Deus. Porque o diabo, ele é astuto. Veja que ele tem o dom de um engano. O diabo trabalha com o engano. Quantos enganadores existem neste mundo? Quantos pastores enganadores tem? Quantos homens que se dizem ser de Deus não é? Não é de Deus. E vira e mexe está surgindo um. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Mas isso, qual é a base? Qual a base que eu tenho que ter para ver se é ou não é de Deus? A base é a palavra de Deus. Se você estiver alicerçado nessa palavra, ninguém vai te enganar. Mas se você não lê a Bíblia, você não tem o seu relacionamento com Deus, seu momento de ler, seu momento de orar, seu momento de vamos dizer assim, de estar focada nas coisas de Deus, você deixa a palavra de Deus aonde? De lado. De vez em quando você lê, de vez em quando você abre ela, de vez em quando você lê um Salmo 23 ou um 91, Então você está desprezando. Então quando vier, vamos dizer assim, um fato novo, algo novo no mundo, e pegar muitos despercebidos, muitos desatentos, então ele vai enganar muitos. Toda hora surge um falso Cristo, um falso profeta, Toda hora o diabo lança um costume diferente, algo diferente, sempre. Qual é a intenção do diabo? A intenção do diabo nunca é com o que é dele. Os que são dele já são dele. Ele não vai mexer com quem é dele. O diabo quer aqueles que estão dentro das igrejas. Os fiéis. Os que são verdadeiros para com Deus. Então, ele está sempre lançando o seu laço para enganar os eleitos, para enganar aqueles que são de Deus. Então, a gente tem que estar sempre atento com as coisas do mundo lá fora. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus.